Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, eu vou conversar com a Cíntia Bonfonte, especialista em fonoaudiologia neurofuncional, especialista em neuropsicologia. Cíntia, querida, cadê você? Tá por aí? Bom, enquanto isso, quando ela não vem, capacitada no conceito Bombate, capacitada em integração sensorial para as pessoas com deficiência, capacitada no método de organização oromotora Robot, do nível 2. Cíntia, cadê você, querida? Com isso, quando ela não chega, chegou. Oi! Oi, linda, tudo bem? Que linda! Obrigada. Tá muito linda! Você também é muito linda, viu? Muito obrigada! Eu botei até batom vermelho. Vermelho não, ele é um rosa escuro, só pra te ver hoje. Essa é verdade, é. Como é que tá a quarentena? Tá tudo bem? Ai, olha, estamos tentando, né? Ficar bem. É muito ruim a sensação de ficar mais preso, mas a gente vai se acostumando, né? Não tem outro jeito. É o jeito que temos que aceitar, né, querida? É, bem isso. Enquanto isso, eu preparei algumas perguntinhas aqui pra gente, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Vamos começar, que tem muito assunto importante para tratar nesta live. Temos mesmo. Uhum. Simbora. Como é que tá Vamos. o tempo aí? Só um pouquinho que. Desculpa te interromper. Tá frio Ah, aí? Aqui tá não, muito frio. posso imaginar a temperatura, né? No sul tá frio, ó. Eu tô de casacão. Em Gramado também tá. É, nossa, lá tá friozão. É demais, porque eu estive lá com a primeira imersão da Expedição 21. Eu pito lá, porque eu conheço, na verdade, o João Vicente e o Matheus. Eu conheço eles também, eles são os amores de pessoa, eu adoro o seu Vicente. São mesmo, são os queridos. O João Vicente fotografou o meu casamento, sabia? Eu vi o seu vídeo, como é que foi essa linda surpresa que o seu marido fez para você? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu não achei que ia acontecer nada disso, porque a igreja dizia que não ia dar para eu ter todos os pacientes no meu casamento, né, para trazer as alianças. Só que na verdade Sim. foi o meu marido que pediu para a igreja mentir para mim. Posso imaginar o seu coração como é que ficou na hora. Ficou, nossa, eu fiquei muito emocionada. Foi muito lindo, foi muito lindo. Eu fiquei muito feliz. E o vídeo, enquanto isso, viralizou, né? Pois é, todo mundo amou o vídeo e aí a gente ficou surpreso, assim, porque nós nunca imaginamos que isso ia acontecer, porque a mãe da Juju, que é uma das crianças que entrou Sim. na igreja, a gente fez esse vídeo, esse recorte, para dar de presente para as mães. E aí, no fim, ela postou na página dela e a partir daí que viralizou, porque a ideia era só deixar como um presente para as mães. E quando a Gislaine postou, acabou que todo mundo viu e a gente recebe mensagem do Japão, da Arábia Saudita, de tudo que é lugar. A gente está recebendo mensagem, eu estou recebendo fotos de pessoas com síndrome de Down, de todas as nacionalidades. Eu vi, Ah, foi muito emocionante. foi mesmo. E Eu eu tô fiquei, aqui muito eu fiquei emocionada. arrepiada, querida. Eu fiquei arrepiada. Aqui, ó. Ó. Eu choro quando eu vejo de novo. Toda vez que eu assisto, eu choro de novo. Porque foi muito legal, foi maravilhoso. Foi um gesto muito lindo dele. Sim. Me conta um pouquinho do seu trabalho, que eu quero conhecer. Tá. Então, eu sou fonoaudióloga. Eu tenho especialização em neuropsicologia.
e fonoaudiologia neurofuncional, além de outros detalhes que eu vi que tu estava falando, mas só para a gente não se estender muito nessa parte, a Tá bom. fonoaudiologia neurofuncional, ela trabalha com pessoas com deficiência. Então, qualquer lesão que teve no sistema nervoso central, medula ou cérebro, e o sistema nervoso periférico, que são as ramificações Não. que a gente tem. Então, a fonoaudiologia neurofuncional vai trabalhar com todas as deficiências que tenham qualquer tipo de lesão cerebral. E a neuropsicologia, ela vai ser um trabalho onde eu vou trabalhar a linguagem, a fala, mas sempre buscando o desenvolvimento cognitivo associado. Então, a neuropsicologia me traz esse conhecimento, porque a fala, ela é muito dependente da cognição, né? E elas são um desenvolvimento conjunto. Então, por isso que eu resolvi fazer a especialização em neuropsicologia também, para a gente poder unir as duas. Muito legal o seu trabalho, adorei. Que bom, que bom. Bom, eu vou fazer uma outra perguntinha para você. Tá bom. De modo geral, quais as questões um fonoaudiólogo pode tratar? Olha, o fonoaudiólogo trabalha com muita coisa. Então, o que que é assim no nosso conselho de fonoaudiologia, a gente tem bastante áreas especializadas. Mas, num modo geral, o fonoaudiólogo vai trabalhar com a fala, a linguagem, que a linguagem ela é oral, ela é uma linguagem de comunicação por gestos, por computador, os pacientes com comunicação alternativa. Então, a gente trabalha com todos os tipos de comunicação, trabalha com escrita, com a leitura, com a reabilitação de deglutição. Então, pacientes que têm alguma lesão que está ocasionando um déficit de deglutição, onde a pessoa engasga, não consegue mais comer. A gente trabalha também com déficit de mastigação, respiração, audição, tudo o que tem a ver praticamente com essa parte superior, né? E relacionado sempre à qualidade de vida. Sempre, sempre. Ok, então vamos para a próxima. Vamos. Qual a importância da amamentação no desenvolvimento fonoaudiólogo? É uma palavra difícil, né? Eu, Fonoaudiologia. eu ia, eu ia te falar isso, é muito difícil para mim. Eu digo para os pacientes assim, olha, quando a gente conseguir falar essa palavra, praticamente eles têm alta, né? Porque é muito É difícil verdade. a articulação dessa palavra, né? Mas não te preocupa. E todas as pessoas têm dificuldade de fazer essa palavra, tá? Então, a amamentação, ela é muito importante para todas as pessoas, né? Todos os bebês que nascem, o ideal seria que todo mundo conseguisse ter a oportunidade de amamentar o seu filho. Porque na parte motora oral, então, quando a criança faz essa sucção, que ela vai fazer mais força muscular. Então, quando ela faz essa força, a gente está fazendo um exercício, como se fosse uma academia. E aí o crescimento do rosto vai ficando mais adequado para a fala depois. Então, no caso do bebê com síndrome de Down, ela é ainda mais importante, porque é um exercício mais pesado, né? A mamadeira, ela sai o líquido muito mais fácil. Então, não exige tanta força muscular. Mas quando o bebê tem que sugar no peito, é mais difícil. Então, por isso que muitas vezes o fonoaudiólogo começa o atendimento da criança com síndrome de Down, já nasceu, a gente já está auxiliando essa família a conseguir proporcionar esse momento de amamentação. A gente sabe que pode ser que não aconteça, né? Que seja muito difícil, que É a família claro, não né? consiga, que a mãe não está conseguindo, ou que o bebê tudo bem, né? A gente vai sempre buscar alternativas. Mas o ideal é sempre a amamentação para esse desenvolvimento motor oral, que a gente sabe que os bebês Sim, com síndrome de Down são mais molinhos e por isso a é gente precisa verdade. desse estímulo, né? É. Bom, então vamos para a próxima. Vamos. Simbora nós.
Com quanto tempo pais de crianças com a síndrome de Down devem procurar uma fono? Olha, é uma questão assim que às vezes as famílias não sabem, mas nasce a criança, já pode começar a fazer fono. Por toda essa questão motora, né? A Sim. criança ter que trabalhar essa musculatura para poder falar depois bem assim que nem tu, né? É, Então tem que começar super cedo. E aí o que acontece é que às vezes, se a criança tem alguma coisa cardíaca, o médico normalmente segura um pouquinho o tratamento de fono e físio para que a criança não canse, não canse muito a questão de circulação sanguínea, que aí o coração não consegue fazer, né, bater o suficiente para gerar todo a circulação do sangue, então às vezes os exercícios deixam as crianças muito cansadas. Então, se tem uma questão cardíaca, às vezes o médico pede para esperar. Mas o ideal é nasce, já começa fono, a gente já começa a trabalhar essa musculatura para poder proporcionar fala de maneira inteligível e que seja o melhor desenvolvimento possível para essas crianças, né? Mas não é, é muito importante, não sei quando que mesmo começou, com a síndrome de Down. sabe? Sei, Quando? com 10 meses É, eu comecei. É. olha só, e tu tá super bem, né? Nossa, Fernanda, eu te admiro muito. Tudo assim, Obrigada, paixão. várias das tuas lives. E quando eu vi que tu me convidou, eu fiquei super feliz porque eu tava louca pra te conhecer. E Eu eu, também. que bom! Foi ótimo que eu sei, porque o Matheus já tinha me falado de ti, e eu vi que tu é super famosa, e eu me sinto lisonjeada de estar sendo entrevistada por ti. Uma pergunta, antes de ir para outra. Assim, quando acabar o coronavírus, eu queria que você viesse aqui no meu Rio de Janeiro, que eu quero te entrevistar no meu programa especial da TV Brasil. Eu posso? Claro! Eu vou amar! Eu vou amar! Vamos torcer para que acabe logo esse corona, né? Oh, Tomara. não aguenta, Ninguém aguenta mais. tá horrível, né? Não dá. É. A gente precisa mandar embora. Eu acho que eu assisti um vídeo de um menino com síndrome de Down. Eu acho que ele já é adulto, falando, pelo amor de Deus, coronavírus vai embora, por favor. Ele falava, e eu, meu Deus, ele me representa. Eu também preciso que ele vá embora de uma vez. A mim também, claro. Eu já não aguento mais. Nossa, Bom, tá mais para viver assim, né? Mas vamos é, seguindo firme, né? Vamos se apoiando todo mundo. tomara. Sim. Então vamos para a próxima pergunta, né? Pode ser. Quando uma criança com a síndrome de Down chega ao seu consultório, você consegue avaliar até onde ela chegará no desenvolvimento da fala? Olha, na verdade, por mais que a gente tente avaliar e dizer, essa criança vai ter mais dificuldade ou não, a gente estimula e a criança com síndrome de Down, ela evolui. Então, assim, quando a gente utiliza os métodos adequados, o que precisa, que essa criança está precisando mesmo, a gente vê que ela evolui. Então, eu nunca digo para uma família assim, eu não sei se ela vai falar. Por quê? Normalmente, quando a gente atua em cima dessa criança, trabalha essa família, a família é muito importante, que eles seguem o que a gente pede, eles estão mais tempo com a criança, aí a criança vai evoluindo. Então, se ela vai falar ou não, eu nunca digo que ela não vai, eu sempre penso que ela vai, porque o nosso papel é estimular, fazer com que essa criança desenvolva. Que a gente vê, vocês nos comprovam todos os dias que vocês superam sempre se a gente conseguir entender como o cérebro desta pessoa com síndrome de Down aprende. E aí eu vou sempre me adaptar ao cérebro dela. Então, eu que preciso conhecer o que fazer para que ela possa evoluir. Então, eu sempre digo assim: é uma criança com síndrome de Down, vai falar ou não? Eu vou fazer de tudo para ela falar.
Se ela vai conseguir ou não, não sei, mas eu acredito que eu fazendo o que precisa, ela vai desenvolver uma comunicação que ela precisa de uma comunicação. Todo mundo tem o direito à comunicação, né? Isso é verdade. É. Seja como for, seja fala, seja gestos. Então, se ela não conseguiu a fala, comunicação ela vai ter de outra forma, mas a gente precisa promover isso e acreditar que a criança vai conseguir desenvolver sim o que ela precisa para ter uma vida com qualidade. Sei. Show. Adorei. Tem mais uma pergunta aqui para te fazer. Tá bom. Em relação ao desenvolvimento da fala, vamos falar sobre a famosa frase: cada criança tem o seu tempo. Não é verdade? Essa é uma coisa bem polêmica, né? Porque assim, vou te falar que muito a gente escuta isso de vários, inclusive profissionais falam isso para as famílias. Pessoas neurotípicas, né? Como se chama, neurotípicas, ou com síndrome, ou com qualquer deficiência, de qualquer forma, quando a gente diz que essa criança tem o tempo dela, a gente deixa de estimular. Então, às vezes, ela tem o tempo dela, quando vê, ela tem 5 anos e já passou muito tempo. E aí já tem um desenvolvimento muito mais lento. Então, não é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, até de outros profissionais, assim, quando eles falam, cada um tem o seu tempo, mãezinha, fica tranquila. Foge, porque não é verdade. Porque tem marcos do desenvolvimento. Nós precisamos observar esses marcos, porque se a gente começa cedo, pronto, nós já temos um cérebro em organização ali, eu vou atuar em cima para fazer o melhor de organização neuronal. Então, se eu espero muito, talvez o meu trabalho, o trabalho dos profissionais de reabilitação, sejam mais limitados, porque esperou demais. Mas não quer dizer que a gente não consiga, a gente sempre consegue alguma coisa, mas se começar cedo, muito melhor. Então, isso de esperar o tempo da criança não é indicado em nenhum caso. Com síndrome de Down, sem síndrome de Down, nunca esperem. Sigam, né? As mães têm que seguir o coração delas. Elas acham que é uma coisa diferente, que tá estranho, tem que buscar ajuda, né? E Tem que buscar. vai poder fazer essa estimulação precoce, muito, muito importante. Todos os profissionais, né, são muito importantes nessa estimulação. Importante até demais. É verdade. Bom, tem um comentário aqui Uhum. do Castro. Caleb Sim, o Caleb, sim. comenta que você fez um curso para mães maravilhosos com o tema Como posso ajudar o meu filho a falar? Sim, a gente acabou esse curso foi na segunda-feira. Foi muito legal, foi muito importante para o desenvolvimento das crianças que os pais saibam o que fazer em casa, né? Então, foi muito, muito legal. Conheci muitas mães dedicadas para estimular os seus filhos, porque muitas vezes é difícil de conseguir estimular a criança com síndrome de Down, porque ela não aprende só ouvindo, né? Então, a criança com síndrome de Down não vai falar, só ouviu tudo e depois ela repete. É muito difícil por causa da memória auditiva. Então, a criança ouviu o que a gente falou, mas ela nem sempre consegue repetir. Então, às vezes, as mães, né, de crianças com síndrome de Down acham que elas vão aprender a falar assim, bem só ouvindo o que está sendo falado, como é com uma criança de desenvolvimento típico, na maioria das vezes. Mas não, na criança com síndrome de Down exige mais de nós, do adulto, para fazer esse guia inicial. Mas depois eles conseguem desenvolver. Mas a gente precisa saber bem o caminho que a gente vai fazer isso. E os pais ficam muito perdidos. Falta essa orientação. Então, por isso da importância de ter o conhecimento, os pais terem esse conhecimento, né? É muito importante. E eu aposto que teus pais foram atrás disso, né? Foram atrás É verdade, e entender. concordo. Então vamos lá.
Qual a importância da família no processo de desenvolvimento da fala para as pessoas com a síndrome de Down? Família é tudo, tudo, tudo. Eu sempre oriento muito os pais das crianças que eu atendo, dos pacientes adultos ou não. Eu sempre oriento muito a família, porque quem tá mais com essa pessoa é a família. E aí são momentos que a gente perde muito de estimulação. Se a família não sabe como fazer, todo aquele tempo que a pessoa tá com ela, né? Que a pessoa tá com a família, não tem a estimulação adequada. E a gente sabe que precisa de muita repetição para o cérebro aprender. Então, eu sempre oriento muito a família. A família é muito importante para andar junto com o profissional. E eu tenho certeza que quanto mais a gente consegue esse caminho juntos, mais rápido a criança se desenvolve. E aí, a gente vai ter os resultados que muitas vezes as pessoas acham, nossa, mas ele tem síndrome de Down, né? Não, na verdade, o desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down é bom quando a gente sabe como fazer para que ela desenvolva. Como é que era na tua família, que eu sei que era num tempo diferente do que a gente está hoje, então tem muita coisa diferente que ela deve ter ido buscar por conta própria, né? A tua mãe. Nem muita coisa eu sei. Sim. Meu pai, eu não me lembro quando eu era criança, mas a Francinha aqui, a minha babana irmã, tá louca para responder. Sim. É. Tá, Fran, chega pra lá. Oi, tudo bom? Olha quem Oi, chegou. Cíntia, tudo bem? Tudo bom? Então, na época da Fernandinha, era diferente, né? As orientações eram diferentes. Então, a Fernandinha ela começou com 10 meses e ela fez até 9 anos. Tá. Mas com um ano ela já estava falando algumas palavras. Falava água, luz. Eu já falava tudo. Não era tudo. Ela falava água, luz, dava tchau, falava papai, falava mamãe. Aliás, com um ano foi meio que um marco, porque ela largou a fralda, ela largou a mamadeira, ela falou com um ano. E aí, assim, a minha mãe só colocou na fono com 10 meses, mas já estimulava, né? Em casa. Então ela fazia assim, fazia uns bifes para ela treinar, e para ela treinar a mastigação, e ela ficava chupando o bife e mordendo. Sempre treinava a questão de repetição da fala. E aí depois ela começou a fazer alguns exercícios que ela fazia em casa, na frente do espelho, com uma espátula, né, segurando a língua. Um talco, ela passava talco na mão e batia no queixo para ela não ficar com a língua para fora, para ficar com a linguinha para fora. Então ela sempre foi muito estimulada, né? Outra coisa que minha mãe fazia, só dava as coisas quando ela falava pelo menos a metade. Água, entendeu? Só falava assim, pelo menos a metade, né? As técnicas eram diferentes. Ela não foi amamentada no peito, porque quando a minha mãe soube da notícia, ela teve logo que tomar, acho que um Vonal na veia, enfim, o leite dela secou na época, e aí ela não conseguiu amamentar. E aí as médicas pediram para que ela começasse logo a mamadeira para ir treinando, né, essa sucção, né? Então, o que eu sei de história foi essa. Agora, eu sei que ela falava uma frase, lembra dessa frase? Ela fez até os 9 anos. O rato roeu O rato roeu a roupa do rei de Roma. Por causa do R, né? Então, ela precisava treinar esse momento, esse R. O que eu sei, mais ou menos, é isso, em termos de desenvolvimento. Era tudo diferente, não tinha informação. Né? As fonos, assim, até eram preparadas, mas não é como é hoje, né? A informação que a gente tem hoje não é, entendeu? Com certeza. Saiu. Mas, Fer, tu sempre sentiu que a tua mãe acreditava em ti, né? Que a tua mãe... É verdade. A minha mãe, na verdade, ela sempre lutou por uma inclusão, que sempre me motivou
muitas coisas. Ela acreditou no meu potencial, no meu ponto de vista. É. E eu interagia com os meus primos na minha época, claro. Aham. É, tu E vê. isso foi muito bom. Isso tudo é importante, né? Não existe pessoa que ama mais o seu filho do que a família, do que seus pais. A tua mana, a tua irmã que tá aí, né, do teu lado, te ajudando. Então, assim, as pessoas acreditam em ti, tu vai conseguir ter força para enfrentar as dificuldades. Então, por isso da família, né? Ela é o principal. Verdade. Não adianta. Não adianta. É fundamental. É fundamental. Então, tu tem todo esse desenvolvimento muito porque tua família acreditou em ti. E hoje tu tá aí, Sim. a repórter mais famosa do Brasil. Obrigada, paixão. Ai, querida, olha, eu fico muito feliz mesmo de ver, porque eu falo para as famílias isso, olha, vocês têm que acreditar no filho de vocês. Vocês podem ser, a pessoa vai ser o que ela quiser ser. Só precisa É, do é, apoio da família, né? Então, é verdade. É fundamental para todas as pessoas com deficiência intelectual. é É o que verdade. eu sempre digo. Nunca desistir do sonho, porque nós somos capazes de realizar um monte de coisas. É, e eu acredito nisso também. Eu tô do teu lado nessa. A gente luta juntos pela inclusão. Conta comigo quando tu precisa. Eu tô sempre à disposição. Embora nessa. Vamos levantar a É bandeira, sair por aí. isso aí. Que bom. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Simbora. Qual é o método do prompt? Prompt. Prompt. Uhum. Como surgiu? Ele pode ser usado como tratamento, desenvolvimento da fala em crianças com a síndrome de Down? Sim, muito. Esse método, ele é um método bem antigo, na verdade. Ele já tem uns 30 anos, mas no Brasil faz 2 anos, mais ou menos, que agora virou, digamos, moda, entre aspas, tá? Mas as pessoas pedem muito do prompt agora. Mas faz muito tempo que isso existe. Quando eu fiz o meu curso, eu fui para os Estados Unidos fazer, porque não tinha aqui, ninguém conhecia. E como a minha formação na faculdade, eu fiz 1 ano, 2 anos de faculdade nos Estados Unidos, tinha muita coisa nova. E quando eu vim para cá, eu terminei minha faculdade aqui, e daí não tinha muitas coisas que eu já tinha visto lá. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui atrás de muitas coisas diferentes para atender os pacientes com deficiência, que sempre foi a minha paixão, sempre foi o que eu queria fazer dentro da fonoaudiologia. Então, o prompt, ele é uma técnica onde a gente usa a mão, a gente aprende a manipular, mais ou menos manipular o músculo para o músculo fazer a articulação que eu quero. Só que é bem delicada a diferença, onde eu aperto. Então, ele organiza o planejamento motor, que a gente sabe que a criança com síndrome de Down tem mais dificuldade nesse planejar, né? É verdade. Então, é um método maravilhoso para usar com as pessoas com síndrome de Down. Eu utilizo sempre esse método, né? Com todas as crianças, ele é muito útil na apraxia de fala, que a apraxia de fala da infância agora tem sido mostrado que na T21, na trissomia do 21, tem uma porcentagem alta de crianças com apraxia de fala. Então, por isso, eu começo bem cedo, desde 1 aninho eu já estou fazendo prompt nela para ajudar nesse planejamento motor da fala. Então, por mais que eu não saiba se ela tem ou não apraxia, ou se ela vai ter, eu já estou fazendo como se ela tivesse para prevenir qualquer dificuldade que eu não tenha visto, porque é difícil de ver na criança com síndrome de Down muito cedo. Então, como eu gosto de trabalhar precocemente, eu já começo a ativar essa organização oromotora bem cedinho. Muito interessante. A próxima pergunta. Vamos. Vamos lá. O que é um método? Não. Peraí, eu me enganei aqui. Tudo bem. Quais são os mitos mais comuns em relação à síndrome de Down que você pode citar aqui para quebrar os padrões de preconceito?
Olha, muitos mitos, né, Fer? Tu deve saber muito bem disso. Provavelmente tu ouve uns absurdos por aí, né? Mas uma das coisas que eu escuto sempre é o quanto a pessoa com síndrome de Down ou ela é agressiva ou ela é muito carinhosa. Nossa, como eles são carinhosos! Nossa, como eles são agressivos! Meu Deus! As pessoas não entendem que isso não é da síndrome de Down, né? A questão da agressividade ou não, não é da síndrome de Down, e sim da vida que ela tem, da personalidade, né? Não sei se tu concorda. Depende da pessoa também, né? Exatamente. Então, a questão de ser muito carinhoso, nossa, como eles são carinhosos, traz um pouco essa questão de infantilizar muito, que não é assim. Todo mundo tem uma personalidade e não é por causa que eu sou uma pessoa neurotípica, eu sou assim. Não, eu tenho personalidade. Mesma coisa a pessoa com síndrome de Down, cada um é de um jeito e não é a síndrome de Down que determina isso, né? É ser diferente, né? Cada um é um. Outra coisa que eles falam muito é a questão de a pessoa com trissomia do 21, ela não pode estar numa escola regular. O que tu acha disso? Eu já não entendia mais nada. É um absurdo, né? Então, assim, é um mito que existe e que até hoje muitas pessoas ainda acham isso, mas assim, a gente sabe que é difícil a inclusão escolar, né? Eu não sei se tu lembra, provavelmente não lembra de muito pequeno, mas assim, a escola, ela também não sabe lidar com o tipo de aprendizagem de todas as crianças. Cada criança aprende de um jeito, não é? E não é porque ela tem Down só por isso. Mas qualquer criança vai ter um aprendizado diferente. E as escolas não estão acostumadas a isso. Todo mundo igualzinho, né? Então, é difícil, sim, a inclusão escolar. Mas os pais, de novo, né? Os pais têm que estar em cima. Os pais têm que estar ajudando a escola. Os profissionais também. Então, esse é mais um mito que eu escuto bastante. Que dá legal de botar meu filho na escola regular desde quando tu sentir necessidade dele ir para a escola, né? Ele não precisa ir para uma escola especial, né? Porque, inclusive, eu sou totalmente a favor de uma inclusão dentro das escolas ou das faculdades. Nós queremos total e restrito. Nós queremos fazer a diferença. Exatamente. Ter menos oportunidades. E isso é um aprendizado para todo mundo, né? Na escola, as outras pessoas que não tenham deficiência, elas aprendem muito com as pessoas com deficiência. Então, a gente tem que proporcionar um aprendizado de todo mundo. Não é bom só para a pessoa com deficiência, é bom para todo mundo. Isso é super importante. E às vezes a gente vê que as escolas têm dificuldade nisso, mas a gente está lá, né? Em cima. Temos que ficar em cima, temos que lutar de ter uma verdadeira inclusão. Porque a verdadeira inclusão, primeiro de tudo, começa dentro de casa, para depois sair e interagir com outras pessoas. Começa no centro da familiar. Exatamente. E depois dentro das escolas. Exatamente. E quando a família acredita em ti, na escola fica mais fácil, né? Exatamente o que você falou. Bem isso, eu também concordo muito com isso. E eu acredito que a gente vai mudando aos poucos esse pensamento das pessoas, né? Outra coisa, assim, que eu escuto bastante é a pessoa com trissomia do 21 não vai ser independente. Vamos ser independentes, sim, queremos mais oportunidade. Exatamente! Falta oportunidade e acreditar no potencial da pessoa com deficiência, né? Então, falando um pouquinho dessa questão, né, do João Vicente, a gente contratou ele para o nosso casamento, junto com o Silas Abreu, outro fotógrafo aqui de Caxias, e ele fez fotos maravilhosas, e as pessoas ficavam, nossa, ele tem síndrome de Down, ele é fotógrafo. Sim, ele é fotógrafo. E tem síndrome de Down. Primeiro, ele é um fotógrafo. Primeiro, tu é a repórter. E não a que tem síndrome de Down que é repórter, né? Não define o que tu é. Define a tua profissão primeiro, porque tu
outro, tu se esforça, tu tá sempre lutando pelos teus direitos, então a Verdade. ser independente, eu sempre falo, vai lá no perfil da Fernanda no Instagram para te ver se não pode. É claro que podemos. Óbvio, vocês podem tudo, eu acredito em vocês sempre, eu vejo a superação de vocês todos os dias no meu trabalho Sim. e eu busco muito ver essa evolução de vocês e estar junto com a família. Vamos lá, todo mundo, vamos se unir e vamos mostrar o poder que vocês têm na sociedade, que tem, vocês têm o direito de tudo na sociedade, É né? verdade. Então vamos para a próxima pergunta? Vamos sim. Cadê a outra pergunta? Aqui. Ainda hoje, com todo acesso à informação que temos, as pessoas costumam falar. Não, peraí. Que existem graus para a síndrome de Down. Pode esclarecer sobre o processo de estimulação? Pois é, né? Essa questão de grau de síndrome de Down é outro mito. Não existe isso. O que acontece é a oportunidade de estimulação que as pessoas tiveram. Então, tu teve uma estimulação muito boa desde pequeno. E isso que te traz com esse desenvolvimento tão bom, né? Então, a gente precisa realmente valorizar a estimulação e a família acreditar. Isso é o básico. E é por isso que às vezes as pessoas acham, ela não tem o desenvolvimento, né? Ela tem um grau maior, um grau menor, mas não é isso. Claro que a gente sabe que tem coisas individuais, né, de saúde muito importantes. Down, né? Tem um sistema imunológico mais fraquinho, mais delicado, tem as questões cardíacas. Então, claro que sim, tem as questões físicas, neurológicas, mas não é determinado pelo grau, e sim, principalmente pela estimulação e a família. Para mim, eu vejo como isso sendo a base de tudo. Primeiro, a família. E a estimulação logo em seguida, né? E as pesquisas também dizem muito isso. A questão do quanto. E essas duas coisas. É verdade. É. Vamos para a próxima. Sim. No período de quarentena, as crianças estão em suas casas. Como as escolas devem proceder com as crianças com deficiência? Qual o papel da escola e como os pais podem auxiliar neste momento? Olha, vou te falar que assim, eu tenho tido uma experiência bem difícil assim nessa questão da inclusão escolar nessa época de coronavírus, porque muitas famílias estão vendo que, na verdade, não estava sendo feito a adaptação dos materiais, né? Então, a adaptação dos materiais, a adaptação seguindo a necessidade da criança, não estava acontecendo. E aí, agora, quando elas estão fazendo a aula online, né, que elas estão vendo isso, que não estavam seguindo o planejamento individual escolar, o planejamento escolar individual. Então, assim, agora que a gente começa a ver, opa, estava sendo muito maquiado isso, que a inclusão estava ali acontecendo, mas muitas vezes era dito assim, ela fez a atividade, foi ótimo, ela fez do jeitinho dela. Só que quando eles dizem isso, que foi feito do jeitinho dela, quer dizer que eles não tentaram estimular para que ela evolua dentro daquilo que ela tinha que aprender. É uma coisa assim, é que ela tem síndrome de Down, é assim mesmo, né? E não. Então, quando as famílias falam para mim assim, a professora disse que ela fez a atividade, que deu tudo certo, mas fez do jeitinho dela, já me liga aquele clique, né? Opa! Sim. Não estimularam para que ele aprendesse a fazer. Eles só deixaram ele fazer de qualquer jeito, porque não acreditam que ele consiga. Então, essas questões, assim. Mas agora na questão de inclusão escolar na quarentena, tá bem difícil. Nós estamos tendo que lutar bastante
para que a escola não esqueça que esse PEI não está de férias. Como fala, como a Ana Paula fala, eu achei o máximo ela ter dito isso, sobre que o PEI não está de quarentena, né? Nós estamos, o planejamento escolar individual não. Então, precisa ter isso tudo documentado e feito para que as crianças não percam tempo. É muito importante não perder esse tempo, né, escolar agora. E aí, as mães, que muitas vezes o que elas estão ensinando em casa está sendo mais efetivo do que o que a criança aprendia na escola. Então, isso é preocupante. Então, a gente vem tentando organizar isso, conversando com as escolas. A gente não pode deixar as escolas né, jogarem as crianças assim. Elas estão na sala de aula, têm os mesmos direitos. Então, neste momento, está sendo bem difícil. Mas o que a gente falou muito, que nesse curso que eu dei para os pais, foi ótimo porque a gente empodera os pais. Mostra o que existe de opção e o que os pais podem fazer em casa. E que isso vai fazer com que o filho deles desenvolva, mesmo que não esteja indo na escola. Porque a gente precisa manter estimulação para o cérebro conseguir organizar o que precisa, né? Porque é bastante coisa que o nosso cérebro faz, né? Precisa muito. Precisa. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos. Distrair crianças com o celular pode atrasar o desenvolvimento da fala? Olha, isso é um problema agora na quarentena. Os pais já estão ficando malucos de ter as crianças em casa o tempo inteiro também, né? Eles ficam sem ideias de tanto, né? De brinquedos, de formas de fazer. E as crianças... No caso da minha irmã. Pois é. Então, assim, eu entendo, né? A questão é difícil mesmo. Mas o que a gente vê nas pesquisas, que agora que eles estão podendo comprovar isso, é que um tempo prolongado de celular, de tablet, de vídeos, assim, que atrasam o desenvolvimento da fala, porque a criança fica assistindo alguma coisa e não está interagindo com a gente. E quem é que conversa sozinho? Ninguém, né? Quer dizer, algumas pessoas falam sozinhas. Eu falo sozinha de vez em quando, mas a gente... Somos duas, porque também eu tenho esse vício de falar sozinha. Então, né? Mas quando a gente é pequenininho, a gente precisa do outro para conversar. E aí, isso atrasa muito a fala, muito mesmo. Mas tem que ser um período mais prolongado de uso. E o que acontece é que, às vezes, esse uso de telas com desenhos, com coisas muito coloridas, fazem com que a criança faça menos tempo de atenção quando ela não está na TV. Então, ela tá brincando com a gente, de repente ela já tá por tudo, porque ela não tá conseguindo mais focar. Porque nós não somos um estímulo tão lindo, tão brilhoso quanto a tela. E aí a gente quer brincar com eles de carrinho, que não tenha nada eletrônico, eles já não querem mais. Então, essas questões são importantes da gente pensar. O quanto a TV é muito mais legal do que nós, porque a TV tem muitos sons, muitas luzes, muita coisa diferente. E os nossos brinquedos nem sempre têm tudo isso. E aí a gente quer que eles foquem, eles não vão querer. Então, tudo interfere na fala. E aí é por isso da questão do uso excessivo de telas acaba atrasando a fala. Mas, claro que tem vezes que a gente vai usar esse recurso, mas não pode ser muitas vezes. E antes dos 2 anos, a Sociedade Americana de Pediatria pede para não dar nada de tela, nenhum videozinho. Essa é a orientação. Mas eu sei que não é fácil, ainda mais agora nesse período que a gente está vivendo, né? Tem uma pergunta que do João Vicente. Está lembrando de convidar a todos para assistir o nosso documentário da Expedição 21.
que fala sobre o protagonismo, independência, autonomia de jovens com a síndrome de Down. Que isso fez parte. Falhou a minha internet bem na hora que estava fazendo a pergunta. Eu não ouvi nem do início. Falhou bem grande. Não é bem a pergunta, é um comentário que ele fez. É um convite, João Vicente. O que o João Vicente falou que não deu para ouvir nada por causa dessa minha internet que falhou agora? Porque ele está convidando e lembrando a todos Tá. para assistir o documentário da Expedição 21, que fala sobre o protagonismo, a independência, a autonomia de jovens com a síndrome de Down. Legal, ótimo, que bom. Está disponível das principais plataformas digitais. Muito legal. Aí só mostra para todo mundo. Acabem com esse mito que vocês não podem ser independentes. Vocês podem tudo que vocês quiserem. E a gente acredita nisso. Então, que bom que o João Vicente lembrou de botar ali. Um beijo, João. Saudades de ti lá. Depois a gente manda umas fotinhos do que ele tirou do casamento, que ficaram muito lindas mesmo. Depois eu quero ver, tá? Sim, eu mando para ti. Pode deixar. Tem mais uma pergunta que é da Vanessa. Tá. Eu leio livros para a Catarina, sentada de frente para ela. Isso coopera com o seu desenvolvimento. Com certeza. Isso é uma coisa que eu falei para as mães também, a importância da criança ver a nossa boca. E a gente acaba tendo aquele instinto de botar ela no nosso colo, de costas para nós, e ler o livro. E a criança tem dificuldade de memória auditiva, então ela precisa ver o nosso rosto, a nossa boca, e por isso que é legal ler para ela de frente. E sempre fazendo muitos, articulação, pode até botar esses batons mais fortes para a criança olhar para a nossa boca, para ela ver o planejamento motor que a gente faz, que isso ajuda, sim, muito na fala. Ler histórias de frente a frente com a criança, com certeza. Fazendo muita entonação, muita animação, para eles manterem a atenção, senão eles já vão ir correndo para TV, para assistir alguma coisa que não interage com a gente. É claro, é justo. Então vamos para a próxima? Vamos. A minha amiga Bárbara, que mora em São Paulo, ela te pergunta o seguinte: Cíntia, você fala língua de sinais brasileira? Eu sei fazer, eu sei falar, mas não são muitos sinais. Às vezes eu tive o curso e eu fiz proficiência em Libras, porém, como o meu público maior não foi a população surda, acabou que eu esqueci muito do que eu tinha aprendido. Mas hoje eu tenho feito mais cursos de Libras, então eu tô melhor, mas logo que eu me formei, eu tinha muito mais fluência em Libras. E como a gente não usa a língua dos sinais, se eu não estou trabalhando com a questão dos surdos, eu tinha pouca convivência com os surdos no meu grupo de amigos, então eu tive menos uso. Mas agora eu já estou voltando a fazer os meus cursos porque eu já estou convivendo muito mais com a população surda no geral, no consultório e na sociedade mesmo. Muito legal esse seu trabalho, muito interessante. Sempre bom. Tem uma triste notícia para te dar. Ai, meu Deus. Tá quase acabando, né? Já tá quase, mas você tem alguma pergunta para mim? Eu queria saber o que tu sente de mais, assim, dificuldade no teu dia a dia em relação à própria, na sociedade, no teu trabalho, que eu acho importante a gente saber as dificuldades que tu enfrenta também para a gente saber estimular isso, os profissionais, os pais, né? Para ajudar as famílias. Isso é muito importante para mim, em grandes empresas que precisam
de muitas coisas. Aham. E você sente? O que você sente? Bom, Qual a dificuldade? eu não sinto nenhuma dificuldade até agora. Eu vou para o meu trabalho sozinha, adoro fazer as minhas coisas sozinha. Eu não preciso de ninguém. Sou independente. Perfeito, é isso que a gente precisa saber. Eu queria que tu falasse isso para os pais ouvirem. É muito importante isso. No Não, que tu calma. trabalha? Conta aí para nós, para quem não te conhece. Bom, quem ainda não me conhece, ainda vou ter oportunidade de me conhecer, vou contar um pouquinho da minha história também. Sou Aham. Fernanda Honorato, a primeira repórter com a síndrome de Down e reconhecida pelo Ranking Brasil, inclusive até pelo mundo. Olha só. Sou palestrante pela empresa Converger e eu também sou ativista pela causa das pessoas com deficiência intelectual. Sou defensora da Federação da Autodefensora, que eu Uhum. faço parte da Federação de Associações Brasileiras da Síndrome de Down. E nas nossas reuniões, quando a gente participa, a gente retrata os direitos de capacidade das pessoas com deficiência intelectual e outras coisas. Perfeito. Não tem como falar de vocês sem vocês, né? Vocês têm que É estar verdade. tudo. Vocês são o maior Hum, representante da é, causa. E eu fico muito feliz de hum, conversar contigo, porque é. e realmente me emociona, porque eu poder conversar contigo me deixa muito feliz. Tem só uma pergunta aqui, Ah, Pedro. O Pedro perguntou, qual era o meu sinal, eu acho. O meu sinal seria o meu nome, né? O meu nome em Libras é assim. Então, o meu nome é assim. deixa eu ver o meu. Eu não Deixa eu sei ver se o meu. tem um nome em Libras, Fernanda. Tu tem? Não sei. Não sei. Às vezes eu até me atrapalho. É difícil, né? Eu sei, eu também tenho dificuldade para fazer todos os sinais, mas a gente vai aprendendo, e a Sim. gente tal. Eu tô sempre eu gosto de procurar novos aprendizados, mas tu tem um sinal, tu só não consegue fazer, é isso? Não? Mais ou menos. Tá. Nós precisamos nos encontrar para a gente encontrar um amigo meu que ele é surdo para ele te fazer o É. batizado, que ele vai tirar o teu sinal. Aí eu vou adorar conhecer esse seu amigo. É, Pode me dar eu tô dica. louca para te conhecer. A gente combina, tu vem para Caxias, eu vou pro Rio, e agora a gente vai poder logo acontecer isso, né? Tomara É, que eu sim. não, eu não vejo a hora de eu te conhecer e te trazer para cá, para Ah, conhecer um pouco das minhas raízes. ai, que bom, eu vou amar. Muito, muito obrigada. Tá sendo maravilhoso conversar contigo e uma inspiração para outros pais acreditarem nos seus filhos, né? É verdade, é. Que isso não tem. Sim, querida, eu te agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada. Beijo, te cuida e vamos conversando, né? Me manda notícias de como estão as coisas aí. Não, Esperar claro. os aviões, a gente já vai se ver. Tá ok. Eu agradeço a todos que tiveram essa live maravilhosa. Foi extraordinária. E eu amei demais conversar com você, conhecer o seu trabalho, a sua vida profissional, que foi muito importante para mim. Eu também amei muito, 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 muito mesmo. Muito obrigada e até uma próxima. Com certeza. Se Deus quiser e Ele há de querer. Com certeza. Ah, por favor, né? É verdade. Beijão, querida. Obrigada por tudo. E a todos que estiveram aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada por estarem com a gente hoje. Até mais. Tchau. Tchau.